1 Timóteo 4, versículo 1. Quem chegou lá, diga assim: as minhas contas estão pagas. Eu acredito que até o final aqui a gente vai estar mais animado, né? Vamos acreditar mais nisso. Estou brincando com vocês, né? As contas de vocês estão pagas. A palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente. Irmão, essa palavra expressamente não quer dizer que talvez vai acontecer, não. Isso aqui é algo expresso, é algo que realmente vai acontecer. Amém? Ele está dizendo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a espíritos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração. É importante nós trazermos o nosso pensamento cativo à palavra agora. Lance ao Senhor agora todas as suas ansiedades, tudo aquilo que possa te distrair. Eu creio que nós somos terras férteis para receber uma poderosa semente que vai sim multiplicar e frutificar no nosso coração, amém? Faça a sua oração, vou fazer a minha. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela rica oportunidade e honra de estar aqui, Senhor, transmitindo as Tuas verdades, a Tua palavra. Pai, nós damos lugar de honra à Tua palavra. Diante de todos, Pai, eu declaro que de mim mesmo eu não sou capaz, mas eu me submeto completamente, Senhor, à unção do Teu Espírito. Pai, que o Teu Espírito Santo possa trazer, Senhor, de uma maneira simples ao ponto de até uma criança entender verdades profundas do Teu plano original, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Olha só que interessante, como eu te falei então, Paulo está dizendo expressamente algo que vai acontecer, não tem como fugir disso, que nos últimos tempos, você acredita que nós estamos nos últimos tempos? Eu costumo dizer, meu irmão, que a gente está na prorrogação do segundo tempo. Meu irmão, Jesus está nas portas. Jesus já está na portinha, Jesus está voltando, meu irmão, a gente está vivendo os últimos dos últimos dias. E aí Paulo vai dizer que nos últimos dos últimos dias, alguns vão chegar a apostatar da fé por seguir a ensino de demônios. Olha só, existem demônios, meu irmão, que ele é mestre. Talvez você pense no demônio, um bicho feio, com um chifre, com um rabo, mas deixa eu te falar, a palavra está dizendo que existem demônios que vêm por meio de ensinamentos, deturpar ou desconstruir o plano original de Deus e as verdades estabelecidas nas Escrituras. Ou seja, por meio de uma influência, ensinos de demônios, vãs filosofias, doutrinas teológicas humanas contaminado com veneno que vem para deturpar a verdade da palavra. E nós estamos vendo isso claramente nos últimos dias. Jesus disse assim, olha, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... É interessante que essa palavra vem no original, é a palavra erchomai, e essa palavra ela traz uma ideia de influência ou achar lugar para influenciar. Nós poderíamos traduzir esse texto assim, o ladrão, e aqui referindo à influência do diabo, o ladrão, ele por meio de influência ou achando lugar para influenciar, ele vai levar o homem à morte, roubo e destruição. Então a forma do diabo trabalhar, meu irmão, é por meio da influência. A nossa maior batalha está aqui na mente, o diabo está dia após dia tentando influenciar por meio de ensinos estranhos, ensinos de demônios, ensinos contrários ao plano original de Deus. E uma das matérias que ele tem ensinado é a respeito do casamento, é a respeito da família, e ele tem tentado destruir ou distorcer o que é a família. Sabe, meus irmãos, eu nunca vi antes na história tanto influenciador se levantando. Hoje em dia, influenciador já é até uma profissão. Agora veja, a forma do diabo trabalhar é por meio de influência. E aí hoje nós temos o quê? Influenciadores. Pessoas que ficam o dia inteiro influenciando. Hoje em dia nós temos uma outra modalidade, os mentores. Cuidado, meu irmão, com mentores. Nós temos os tais treinadores. Eu não vou nem falar em inglês para não gerar polêmica. Mas sabe, irmãos, Deus ele institui um pastor para cuidar das suas ovelhas, um bom pastor.
Um bom pastor que vai trazer a influência de Cristo para a sua vida, que vai te levar a uma vida abundante. Mas o ladrão não. Influenciadores, pessoas que são mentores, treinadores, filósofos da modernidade, têm trazido uma influência que não é a de Deus, mas é uma influência do ladrão, que tem tentado deturpar tudo aquilo que a palavra diz. Sabe, irmãos, é justamente isso que Paulo está advertindo a igreja. Ei, abre os olhos porque nos últimos dias as pessoas vão chegar a abandonar a fé. E como que essa influência vem? Essa influência vem, por exemplo, por meio da televisão. Você vai assistir uma novela, misericórdia. Vou fazer igual um padre Gago. Quem já viu um padre Gago aqui? O padre Gago faz assim, ó, em nome do Pai do Ela não é de crente. Agora, o que uma novela ensina? Irmão, tem anos e anos que eu não assisto uma novela, mas eu tenho certeza que tem um cara lá, um mocinho, que casou com a Mocreia, que aí ele está apaixonado por uma outra mocinha lá, e aí está todo mundo torcendo para ele separar e para ficar com a boazinha. Alô? Hoje inseriram o homossexualismo, ou a homossexualidade. Ah, mas crente não vê novela, mas a série, ai, ai, ai. Está difícil, por quê? Porque está trazendo uma influência errada, desconstruindo valores sólidos. Meu irmão, você vai assistir uma série hoje, o que eles estão desconstruindo? Submissão e autoridade, por exemplo. Antigamente o nosso sonho era ser bombeiro, era ser policial. Hoje em dia você está torcendo para o ladrão do banco. Desenho animado, moldando a cabeça das nossas crianças no que tange a paternidade, a vida familiar, a vida conjugal. Sabe, meus irmãos, por meio desses ensinos, nós temos visto esse texto se cumprindo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão chegar a apostatar da fé, por obedecer a ensinos, a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento. Ah, Marcelo, mas não tem ensino de proibição de casamento. Não, isso daí só lá nos primos, né? Porque assim, os primos tem uma classe lá que não pode casar. Amém? Pegou? Mais ou menos. Mas sabe, irmãos, talvez não tenha uma proibição tão latente, onde você fala de maneira direta, é proibido casar. Mas qual é a influência que o mundo está pregando? Que casamento é ruim. Que casamento não é uma boa escolha. Afinal de contas, nós temos várias piadinhas, né? Não, porque casamento é igual submarino, foi feito para afundar. Casamento, meu filho, é igual xadrez. Um movimento errado, você casa. Há quem diga que casamento é igual piscina gelada. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ser o primeiro a entrar na piscina. Aí você já dá aquele mergulho. Chega lá, a água está trincando. Mas nós não vamos ficar na gelada sozinhos, né? Aí o que a gente faz? Não, pode entrar que está quentinho. Aí o cabra casa, entra na gelada. Não, pode vir que está bom demais. Não, meu irmão, isso é uma mentira do diabo. Casamento é bom demais. Casamento foi feito para dar certo. Família é um projeto de Deus, e um projeto de Deus que foi feito para ser um sucesso, meu irmão. E aí essa poeirinha entrando até mesmo na igreja. Não, tem que esperar um pouquinho. Casar para quê? Pais falando com filhas, não casa não. Primeiro você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que criar uma estrutura para você não depender de homem. Engano do diabo, ensino de demônios entrando na igreja. Não, porque meu filho é muito novo, para quê? Ele tem que fazer faculdade primeiro, ele tem que casar, ele tem que comprar uma casa primeiro, ele tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí na hora que ele tiver com 50 anos, aí ele casa. Aí na hora que ele está lá, naquela energia toda, travando os dentes, tentado. Não, eu tenho que construir, eu tenho que fazer. Aí na hora que já está mais ou menos cansado, aí vai casar. Para com isso, meu irmão. Casamento é uma bênção, é melhor serem dois do que ser um só. A construção tem que ser junto. É melhor casar cedo do que pecar. É melhor casar cedo para aproveitar bastante.
Aleluia! Mas sabe, irmãos, para o negócio funcionar, a gente tem que pegar o plano original e nos amoldar ao plano original de Deus. Por que está dando errado lá fora? Porque o pessoal está tentando viver um estilo de vida casado ou em família diferente do plano original. Aí não dá certo. Existe um meio certo, um modo certo e uma maneira certa de viver. E aonde a gente aprende isso? Na palavra. A palavra de Deus está acima de todas as coisas e ela precisa estar acima de todas as coisas nas nossas vidas. Quer ser feliz? Quer o segredo do sucesso? Não cesse de falar da palavra de Deus, não cesse de pensar na palavra de Deus e tenha o cuidado de cumprir fielmente tudo conforme nela está escrito. E então você vai fazer os seus caminhos prosperados, você vai ser feliz em tudo que você se envolver, inclusive na família, porque não tem lugar melhor do que uma família. Não tem nada melhor do que um casamento, meu irmão, é bom demais. Abre sua Bíblia comigo lá em Gênesis 2:18. Gênesis 2, versículo 18. Estou ficando empolgado com essa palavra, amém? Gênesis 2, 18. Quem chegou lá, diga: as minhas contas estão pagas antecipadamente. É hora, meu filho, do dinheiro chegar antes da conta. Se prepara para viver um nível ainda maior de prosperidade. Nós estamos chegando nos dias em que a riqueza dos ímpios vai ser transferida para a igreja. Existe uma grande colheita chegando e existem grandes recursos chegando para que a palavra da fé ganhe toda essa região. Oh, aleluia! Gênesis 2, versículo 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só. Ó, quem que falou? Então não é bom que você fique só, homem. Ah, Marcelo, tem alguns casos, algumas pessoas que foram chamadas para ficar sozinhas? Tem, mas é mínimo. Pouquinha gente. E aí Jesus fala a respeito deles. Alguns nascem eunucos. Por quê? Porque está ligado ao chamado, está ligado ao propósito. E aí ele não tem aquela atração tão latente. Por quê? Por causa do propósito, do chamado dele. Agora, se ele foi chamado para ficar sozinho, tem que viver uma vida santa. E detalhe, tem que se dedicar ao reino, à igreja, e não em construir patrimônio no mundo. Alô? Há outros que os homens fizeram eunuco. Graças a Deus essa moda parou de pegar. Mas antigamente, irmão, o rei tinha lá um harém com 100 mulheres. Eu não sei como é que dava conta, pastor Daniel. 100, a gente custa dar conta de uma. Imagina 100 mulheres. Aí o que eles arrumavam? Arrumavam um homem lá e ó, castrava. Para quê? Para cuidar das mulheres e não querer tocar. Então há eunucos que os homens fizeram. E aí tem uma terceira categoria, e Jesus vai falar: há eunucos que a si mesmos se fizeram por causa do Evangelho. Nós olhamos para a vida de Paulo e vemos um chamado tão latente, tão importante, que se você pensar Paulo com uma família, como que iria atrasar o avanço da palavra da fé? Ele mesmo fala, ele tinha o direito de casar, mas ele absteve disso por quê? Porque o chamado dele era muito pesado, meus irmãos. Ele saiu abrindo igreja para tudo quanto era lado. Por causa dele, essa palavra chegou nos gentios. Ele teve um chamado muito específico. Diga comigo, específico. Então, ele especificamente, por causa do chamado, abriu mão desse direito. Mas agora veja, o texto está dizendo: não é bom, homem. Ei, homem, não é bom que você esteja só. E ele continua dizendo: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Diga comigo, idônea. Não é idona não, mulher. Tem mulher que lê isso aqui e acha que é dona do marido. Não, Deus fez uma auxiliadora idona. Aí você vai convidar o cabra, né? Ei, rapaz, vai ter uma reunião top. Homens de honra. Vamos lá? Deixa eu ver com minha mulher se eu vou querer. Eu tenho que ver com minha mulher primeiro se eu quero ou se eu não quero. Para com isso, homem. Rapaz, isso é o governo do lar. A sua esposa é sua auxiliadora idônea, ou seja, uma ajuda especializada que vai te auxiliar. Mas deixa eu falar, você é o governo do seu lar. A visão vem para você. Não pode inverter esse papel, não. Aleluia. Eu acho que eu vou precisar de alguns diáconos me escoltando no final do culto. Algumas mulheres ali me olharam com olhos de chama. Eita, Jesus. E ele continua dizendo: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu
nome o homem a todos os animais domésticos, aves do céu e a todos os animais selváticos. Há quem diga, irmãos, que Deus deu essa função para o homem para dar o nome nos animais antes de criar a mulher, porque se ele pedisse o homem para dar o nome depois de ter criado a mulher, até hoje estava se discutindo se o leão chamaria leão ou ursinho. Estava uma guerra. Então, assim, criou primeiro o homem para não ter confusão. Estou brincando com vocês, amém? É brincadeira. Eu tenho certeza que se a mulher tivesse sido criada antes, o homem teria tido mais criatividade, né? Você olha para uma vaca, ela tem cara de vaca mesmo, não é? Você olha para um passarinho, tem cara de passarinho. Imagina se invertesse. Você olha para um passarinho, é uma vaca voando. Não combina, né? Graças a Deus, o homem tem sabedoria, mas eu tenho certeza que se a mulher tivesse sido criada, tinha sido ainda melhor, amém? Mas ele continua dizendo: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus o fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a em uma mulher e trouxe-a. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Meu irmão, eu acho que o homem ficou tão embasbacado, na hora que ele olhou para Eva, que ele inaugurou as más cantadas. Irmã, fica tranquila, isso é desde o início. A gente não sabe fazer o negócio, cantar bonitinho mesmo, não. O cara ficou tão embasbacado que a primeira coisa que ele fala: eita, que esse é osso do meu osso. Eita, que chamará-se a varoa, porque do varão foi tomada. Eu fico pensando na mulher, olhando para Deus, coçando a cabeça. Assim, papai, eu vou ter muito trabalho, né? Assim, vai. Há quem diga que Adão estava feliz demais lá no Éden, né? Aí Deus olhou para ele e falou assim: eu vou ter que arrumar um problema para ele, porque está feliz demais. Foi lá e fez a mulher. Mas é mentira, isso é mentira do diabo, amém, irmãos? Do diabo isso daí, isso é doutrina do diabo. Versículo 24: por isso, deixa um homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Sabe, meus irmãos, isso é um projeto de Deus. Deus criou essa estrutura, para essa estrutura funcionar bem. E isso aqui foi criado, irmãos, para que o homem vivesse feliz. Na verdade, o homem era feliz, mas Deus queria tornar ele ainda mais feliz, trazendo uma esposa. Deus foi aquele que fez o primeiro casamento, irmãos. Agora veja, para essa estrutura funcionar bem, aqui nós podemos tirar alguns pontos básicos. E é interessante que hoje a gente está tendo que pregar o óbvio. Ele disse que o homem deveria sair da casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher. Criou, pois, Deus, homem e mulher, macho e fêmea, e ponto final. Irmãos, casamento é entre homem e mulher. Veja bem, somos seres espirituais que habitamos em corpo ou de macho ou de fêmea. O ser espiritual que habita num corpo de macho, ele ganha as ferramentas necessárias de governo, todas as ferramentas necessárias para proteção, para segurança. Aquele que habita num corpo fêmeo, de mulher, ele tem as ferramentas específicas, mas nasceu homem ou mulher e ponto final. E aí hoje existe uma ideologia que fala que, não, um homem pode nascer num corpo de mulher. Mentira! Não existe isso, irmãos, nós vamos pregar o que a palavra diz e ponto final. Por mais que o mundo fale o contrário, a palavra diz que Deus criou homem e mulher e ponto final. E o casamento é entre homem e mulher e ponto final. E não se fala mais nisso. Então, primeiro ponto, para um casamento feliz, um homem casa com uma mulher. E aí ele vai dizer: deixará então pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E essa palavra deixará, irmãos, a gente tem aqui pelo menos 3 aspectos. É necessário deixar pai e mãe geograficamente. Aleluia. Eu vou repetir. Se você quer ter um casamento bíblico, é necessário você deixar pai e mãe geograficamente. E aí eu vou te dar aqui uma dica. Né? Quem avisa, pastor é. A respeito de como que você vai medir essa distância. Quando você for mudar de casa de mamãe, não vá para um lugar que seja tão perto que dê para ela ir de chinelo.
Meu irmão, toda hora tá lá, a FIBA, rapaz, vai te dar um problema. Às vezes você está lá bem no aquecimento, pá, de repente, plimbom, e não dá chave não. Se deixar, lascou-se. Então nem tão perto que ela vá de chinelo. Mas detalhe, não vai para muito longe também não, para que quando ela for visitar ela não tenha que levar a mala. Fica ali no meio do caminho, sabe? Uma distância segura, sabe? Daquela que tem que ligar para marcar para ir. Não vai de chinelo. Calma, fica aí uma dica, amém? Quem avisa, pastor é. Tem que deixar também emocionalmente. Sabe, gente, tem gente que casa, mas fica ligado emocionalmente com os pais. Ei, você casou, você tem uma mulher, uma auxiliar. Vá resolver seus problemas em casa. Ah, Marcelo, mas o conselho é bom. É bom, mas sem estar conectado emocionalmente. Sabe o que eu já vi? Mulheres, por exemplo, que chegaram, que tem essa ligação emocional muito grande com os pais e começou a chorar a respeito do seu marido. Foi falando mal do marido, foi fazendo isso, foi fazendo aquilo outro. Depois eles se resolveram. Mas o pai e a mãe, irmãos, não perdoou. E aí gerou aquela confusão dentro da família. Por quê? Porque pai e mãe é muito conectado. Irmão, se você casou, vai resolver os seus problemas na sua casa, vai orar, vai exercer fé. Ei, homem, tome as rédeas desse negócio, vá levar sua família para orar, vai buscar em Deus respostas. É nossa obrigação fazer isso. Então é necessário se desconectar emocionalmente, irmãos. Amamos os nossos pais, podemos pegar orientações, é claro, é óbvio. Mas tem gente que está conectado numa dependência emocional, e isso é errado. É necessário você deixar pai e mãe emocionalmente e também financeiramente. Sabe, irmãos, vá crer. Vou falar de novo que não teve nenhum amém, cara. Vá crer, vai exercer fé. Nós somos da fé. Vá viver as suas experiências com Deus. Mas está faltando hora. Tem gente que nem ora, já liga para papai. Aí faz aquela cara de gato de botas, né? Papai, você não sabe. Marcelo, é proibido emprestar, é proibido agiota? Claro que não, gente, tudo tem um equilíbrio. Mas o que eu quero te motivar essa noite é a família, ela foi criada para funcionar de um jeito certo. E Deus vai prover a sua casa. É necessário você exercer fé e ter as suas experiências. Agora, tem um equilíbrio. Deixar não é abandonar. Tem gente que também acha, não, está vendo, pastor? Você viu a mensagem, agora você tem que abandonar seus pais. Não, não é isso que eu estou falando, não. Até porque, lá em Timóteo, 1 Timóteo 5,4 diz assim: se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para os com da própria casa, e a recompensar os seus progenitores. Sabe, irmão, quando você casa com a família também. E existem situações que você vai ter que levar para dentro da sua casa. Eu passei por isso. O meu sogro, no final da vida dele, meu irmão, eu precisei levar ele para dentro da minha casa. Ele ficou comigo aproximadamente quase um ano, fazendo um tratamento. Graças a Deus ele entregou a sua vida para Jesus. Ele morreu dentro da minha casa, cuidado, amado e socorrido. E nós tivemos a grata oportunidade de honrarmos ele até o último suspiro dele. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender isso. Deixar não é abandonar. Precisamos auxiliar os nossos progenitores e honrá-los, amém? Ficou claro isso? Mas um outro ponto que a gente consegue tirar disso aqui é: tornarão ambos uma só carne. O que é isso? Sexo. Meu irmão, o casamento é consumado no sexo. Sabe, irmãos, a gente tem que parar com esse negócio e quebrar esse tabu de que igreja não pode falar de sexo. É aqui que nós precisamos falar de sexo, porque lá no mundo eles estão falando de maneira deturpada na cabeça dos nossos meninos. Sexo é o lugar de falar, é na igreja, porque é aqui que a gente aprende o jeito certo de fazer. E, irmão, no casamento tem que ter sexo. 4 homens falou amém. Tinha que ser homem, né? Tá igual o rapaz foi fazer uma palestra de sexo lá na igreja, né? Aí, quantos aqui fazem sexo todo dia? Aí, assim, vou te falar, 50% de mentiroso levantou a mão, né? Quantos fazem sexo uma vez por semana? É uma galera mais verdadeira, acabou levantando a mão, né?
Quem faz aqui uma vez por mês? Aí uns corajosos levantaram a mão. Aí, quem faz uma vez por ano? Aí um senhorzinho levantou animado. Oh, aleluia, glória a Deus, eu faço uma vez por ano. Aí perguntou assim, mas por que você está animado desse jeito, rapaz? É porque é hoje, é porque é hoje. Sabe, meu irmão, sexo faz parte do casamento, tem que ter sexo. Marcelo, estou com alguma dificuldade, procura seu pastor, conversa com seu pastor, irmão. Se for necessário, procura um médico. Se for necessário fazer uma reposição hormonal, faça uma reposição hormonal. Cuide do seu corpo, porque sexo precisa estar dentro do casamento. Irmão, isso foi criado por Deus. Tem gente que acha que quando Deus foi formar o homem Deus fez aquele bonequinho, mas na hora de formar o dito cujo, Deus fechou e falou assim, vai lá, diabo, faz o serviço ruim. Não, rapaz, Deus criou foi tudo, tudinho, para o nosso deleite. Irmão, sexo é para o casamento, então aproveita esse negócio. Jovens, vá crendo que você vai chegar lá, tem a hora certa, amém? Mas o lugar certo de fazer é no casamento, e o casamento precisa disso, amém, irmãos? Isso faz parte aqui do contexto, e dentro desse contexto, meus irmãos, aí nós vamos ter o quê? O fruto desse amor. Ei, menino não chega da cegonha, não. Ontem o pastor estava aconselhando o jovem, né? Mostrando, hoje, né? Mostrando para ele que menino não vem de cegonha. Não, é do sexo mesmo. Mas é o fruto de uma união. E sabe, meus irmãos, filho é bom demais da conta. Abre comigo lá rapidamente em Salmo 128. Salmo 128, diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quantos aqui temem ao Senhor? Quantos aqui andam nos caminhos do Senhor? Então tem promessa para você, amém, irmãos? Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam, amém? Então tem promessa para você. E ele vai dizer, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Ou seja, prosperidade. Se você, então, teme ao Senhor e anda nos caminhos dele, você vai viver uma vida de prosperidade. Você já é próspero. Amém? E aí ele vai dizer, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Oh, aleluia! Meu irmão, eu não sei se você já viu uma videira frutífera, mas deixa eu te contar uma novidade. Ela não dá só um carocinho de uva, não. Não é só uma bolinha de uva, não, hein, mulheres? Ei, se você anda nos caminhos do Senhor, deixa eu te falar, sua mulher vai ser como uma oliveira frutífera. E aí você vai ver uma videira frutífera, são vários cachos de uva. Oh, aleluia! Oh, meu irmão, a fábrica reabriu e nós vamos arrumar um bocado de menino. É oliveira frutífera, eu declaro em nome de Jesus, se tem alguma mulher no nosso meio, estéril, algum homem estéril, você é curado agora. Eu declaro a manifestação do poder de Deus agora, em nome de Jesus. No nosso meio não haverão estéreos, no nosso meio não haverá mulher que aborte. Ei, receba a sua cura agora. Aleluia. É a promessa do Senhor, e Ele vai dizer o que? Que teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. Oh, aleluia. Deixa eu te contar uma novidade da oliveira. Existem oliveiras de 2.500 anos lá em Israel. Agora acontece um fato curioso com a oliveira, que ela é uma árvore que vai engrossando o seu tronco, e aí aquele tronco, meus irmãos, à medida que o tempo vai passando, ele deixa de frutificar. Mas sabe o que acontece? Rebentos começam a nascer. Oh, aleluia. Começam a nascer galhos em volta desse tronco principal, e desses rebentos ele passa a frutificar. Hoje eu tive a grata oportunidade de estar com essa família linda, essa família pastoral, e por um momento eu parei e comecei a observar aquela família linda, e eu fiquei olhando para o pastor e falei assim, uau, ele está vivendo isso. Ele chegou no nível que ele está vendo agora, assentado na sua mesa, seus filhos ao redor dela frutificando. Deixa eu te falar, nós não vamos perder os nossos filhos para as drogas, nós não vamos perder os nossos filhos para a pornografia, nós não vamos perder os nossos filhos para essas ideologias. Por quê? Porque os nossos filhos serão como rebentos de oliveira, os nossos filhos frutificarão para o reino de Deus. É tempo
de viver isso, meu irmão. Não abra mão disso, não abra mão dos seus filhos. Nós não perderemos essa batalha. Eu declaro a unção do Espírito pegando seu filho aonde ele estiver agora. Em nome de Jesus, todo jugo sendo quebrado, todo peso sendo tirado, toda mentira do diabo sendo tirada da mente agora. Em nome de Jesus. Se prepare para viver milagres. Eu estava falando com os jovens outros, chegou o tempo de a gente ver milagre instantâneo, irmão. A gente não tem mais tempo, tem que ser instantâneo. Tem anos que eu estou orando por meu filho, pois é agora que você vai ver a transformação dele. Vai ser como rebentos de oliveira em volta da sua mesa. Oh, aleluia. E aí o texto continua dizendo: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. Oh, aleluia. Meu irmão, há quem diga que os netos são filhos com mel. Oh, meu irmão, nós vamos ter muito neto. Oh, aleluia, isso é bênção do Senhor. E aí eu faço agora das palavras do pastor Daniel as minhas. Irmão, ser pai é uma honra. Ser pai é um presente de Deus. Salmo 127, versículo 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que tem uma flecha. É isso? Feliz o homem que tem duas flechinhas. Feliz o homem que enche a sua aljava de flechas. Não será envergonhado quando pleitear pelos inimigos que batem à porta. Irmão, filho não é trabalhoso, filho não é um problema, filho é uma herança. Quantos aqui gostariam de ser herdeiros de Silvio Santos? É bom demais, né? Ah, papai Silvio, sou herdeiro dele. Deixa eu te falar, você acha que ser herdeiro de Deus não é muito melhor? Pois bem, os filhos são uma herança do Senhor. Os filhos são um presente de Deus. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu vou arrumar filho, está tão difícil ter dinheiro. Não tem dinheiro porque não tem filho. Porque os filhos vêm tudo com um pãozinho debaixo do braço. Não faltará, sobrará. Vai por mim, rapaz. Não faltará, sobrará. Ah, que a gente não vai ter filho. Não, sabe por quê? Porque a gente vai viajar. Larga de ser egoísta e vai praticar a palavra. Feliz o homem. Existe um nível de felicidade que você só vai experimentar se você tiver filho. Feliz o homem. Vou repetir: feliz o homem. Eles são um presente do Senhor, sabe, irmãos? E essa doutrina de demônio tem entrado na igreja. Aí as pessoas casam: não tenha filho não, porque o mundo está tão difícil. Tá, e vai piorar. Mas deixa eu te contar uma novidade: o nosso reino não é esse. Nós não dependemos desse sistema. Lá no nosso reino, meu irmão, não existe crise. Aí o povo: não, porque está ruim demais. Está ruim porque a gente não está tendo menino, o povo ruim está. Aí está enchendo de gente ruim. Mas se a igreja pegar essa visão, nós vamos encher a igreja de gente boa. Nós temos aqui 500 membros, 500, 600, 800 membros. 800 membros. Se cada um tiver um menino. Aumenta. Se tiver 2. Se tiver 5. Aumenta em 5 vezes o tamanho da igreja, aí a gente começa a povoar essa cidade. Daí daqui a pouco o nosso prefeito vai ser um crente, menino criado na palavra de Deus. Ficar reclamando não adianta não, vai trabalhar, vai fazer menino. Tem gente reclamando do governo, vai fazer menino e coloca ele lá para ser juiz, para estar lá no nosso querido Supremo Tribunal Federal, amém? Não é falar mal não, é fazer menino. A unção vai te pegar, meu irmão. Vai te pegar, meu irmão. É hoje. E não deixa passar a mensagem, não. Começa a trabalhar hoje. Rapaz. Já começa a ligar para um bocado de parente para deixar os outros meninos lá. Salmo 127, versículo 3. Não, agora nós já estamos lá em Efésios. Vai para mim para Efésios 6:1. Eu vou ler rapidinho que meu tempo já acabou. Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida. Sabe, meus filhos, sabe que filhos, nós precisamos honrar os nossos pais. Sabe por quê? Porque é uma honra para a gente ser pai mesmo. Isso é um chamado sublime, mas a palavra de Deus fala que se nós honrarmos eles haverá recompensa.
vida longa, vida abundante. Sabe, hoje é dia dos pais. É um dia talvez de que algumas pessoas tiram para falar algumas palavras para os pais. Mas sabe, Jesus certa vez ele falou assim: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Eu quero trazer para você uma consciência de honrar o seu pai, não só com palavras, não só no dia dos pais, mas viver um estilo de vida de honra, honrando o seu pai. Ah, mas meu pai não presta, mas independente do que ele fez, independente de mérito, ele é seu pai e a palavra de Deus manda a gente honrar. Honre pai e mãe, que você vai receber galardão. O galardão é para você. A palavra honra significa valorização. Outras definições poderiam ser valioso, precioso, peso tal como ouro, apreciação, estima, olhar favorável, reverência, respeito. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade que perdeu o respeito para os pais. Eu sou de uma época que se a gente não saía de casa sem dar benção para o pai. Benção, pai. Hoje em dia o povo, tchau, velho. Sabe, irmãos, não tem problema brincar não, eu sou muito brincalhão, mas deixa eu te falar um negócio, não perca a referência, a reverência, não perca o respeito, tem o momento certo, a hora certa. O seu pai é digno de honra, o seu pai é digno de respeito. É interessante que quando a gente quer, eita, já chegou até bilhete aí, o meu tempo acabou, ai, 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 Jesus dos crentes, ah, meu Deus do céu, estou brincando com vocês. Sabe quando a gente vai aprender a respeito de um tema, todos nós que estudamos a palavra e gostamos de aprofundar um pouquinho mais, existe um exercício que a gente faz. Quando você quer aprender a respeito de um tema, você estuda também aquilo que ele não é. Por quê? Porque aí amplia o seu entendimento. Então, quando a gente estuda, por exemplo, o que não é honra, a gente encontra a palavra desonra. E o que é desonra? Não demonstrar respeito, por exemplo. Então, quando você não demonstra respeito com seu pai, independente de, você está desonrando ele, e você não vai ter a recompensa de vida abundante, de vida longa. Desonra também é tratar como comum ou indiferente. E, irmãos, quando eu li isso, esse negócio caiu como uma revelação tão grande no meu coração. Por quê? Porque talvez dentro da igreja a gente não vai ver tanto desrespeito com os pais. Aquelas pessoas que gritam, que brigam, que xingam, pode acontecer, mas é mínimo. Mas sabe de uma coisa? Isso entrou de maneira tão sorrateiramente dentro da igreja, que hoje tem pessoas tratando o seu pai como se fosse algo comum. E tratar como comum é a pior maneira de desonra. Por quê? Porque é como você tratasse ele como se ele nem existisse. Ser indiferente. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Seu pai não é uma pessoa comum. O seu pai é uma pessoa que você precisa honrá-la independente de mérito. Não trate o seu pai como comum. Às vezes a gente vai numa casa e aí a gente é muito bem recebido, e aí você vê a pessoa em detrimento da forma que te trata, e tratando um pai, você olha e fala assim, meu Deus do céu. Sabe, dê lugar de honra para o seu pai na sua casa. Quando você for falar do seu pai, honre a vida dele. Não trate ele como uma pessoa comum. Por quê? Porque isso vai trazer benefícios para a sua própria vida. Todo pai, independente de mérito, deve ser honrado. Ah, Marcelo, mas eu já não tenho meu pai. Meu pai já se foi. Amém. Honre a memória dele. Amém? Mas deixa eu te contar uma coisa. A palavra de Deus fala que ele faz o solitário viver em família. Então você está aqui em uma família da fé. E nessa família da fé, deixa eu te contar, você tem aqui pais espirituais. E você precisa honrar seus pais espirituais. Quando você honra os seus pais espirituais, meu irmão, você vai beber da unção que desce sobre a vida dele. Sabe, se você faz parte dessa igreja, meu irmão, honre a vida dos seus pastores. Porque quando você honra a vida dele, você vai pavimentar uma estrada na sua casa para que o milagre do Senhor aconteça lá. Estejam inteiramente unidos a Ele, porque quando você está unidos aos seus pastores, você vai beber além da unção da prosperidade que desce sobre a vida deles. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre o cabeça e vai descendo, vai molhando a barba, vai molhando as orlas, vai molhando todo mundo. O que significa isso? Honre a vida do seu pastor, que você vai beber da unção dele. Irmão, eu estou aqui sugando tudo. Se você não honra, deixa eu te falar, eu estou honrando e estou bebendo da vida deles. Eu vou tocar na unção que está na vida deles.
E aí ele vai dizer também, é como o orvalho do Monte Hermon. Meu irmão, pensa só o que é o Monte Hermon. É um monte no meio do deserto. É um lugar árido. Mas ele é tão alto, mas tão alto que o seu pico fica congelado. E aí sabe o que acontece? Esse gelo vai derretendo, vai formando rios. E aonde há água, há vida. E aonde há vida, há prosperidade. E aí você chega no meio do deserto, você olha um monte todo florido, cheio de vida. Deixa eu te contar, se você honrar a vida dos seus pastores, você vai beber da prosperidade que desce sobre ele. Lá no sistema, todo mundo vai estar seco, vai estar em crise, vai estar uma dificuldade, vai estar um deserto danado. Mas o povo vai olhar para você e vai falar assim, eita, que ali tem um lugar que é florido, ali tem um monte florido, ali tem pessoas que estão conectadas e estão florescendo. Deixa eu me conectar a esse lugar. Irmão, chegou o tempo de ovelha começar a gerar ovelha. Aleluia, eu vou até me segurar para não entrar em outra vibe. Misericórdia. Aleluia. Chegou o tempo de vocês, irmãos, vocês não têm ideia. Mas chegou um tempo de vocês florescerem, vocês vão ser referência aqui nessa cidade. Não só para os ímpios, mas para todas as igrejas, para todo mundo que olhar para vocês. Eles vão ver, eita que a palavra da fé funciona. Eita que existe um povo da fé que é feliz. Existe um lugar, meu irmão, que eu vou te falar, ser crente é bom demais. Mas isso precisa de quê? De unidade, de como... Eu fui muito abençoado com a palavra de domingo passado. Misericórdia. Misericórdia não, né? Graças a Deus. Misericórdia é quando é coisa ruim, né? Meu Deus do céu. Mas a gente tem que se misturar mesmo, irmão. A gente tem que estar misturado. É tempo de ovelha começar a gerar mais ovelhas. Está chegando um tempo de um crescimento explosivo, pastor. É um crescimento explosivo. Se prepara, é tempo de um crescimento explosivo. Tanto arrumando menino... Mas quanto gerando ovelha lá fora, amém, irmãos? E acima de tudo, nós temos um Pai celestial. E um Pai celestial que precisa ser honrado. Sabe, irmãos? Dê lugar de honra no seu coração a seu Pai celestial. A palavra de Deus, ele fala que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas quanto o receber, deu-lhes o direito de ser feito filho de Deus. Sabe, talvez a sua referência de pai não tenha sido a melhor, mas existe um pai que é bondoso, que é amoroso e que está de braço aberto para você, independentemente daquilo que você fez.